Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje a gente dá o pontapé inicial para fazer um estudo completo sobre geometria espacial. E não podia ser diferente, a gente vai começar aqui pelos seus primórdios sobre a parte que a gente fala de geometria de posição. É uma parte, né, que muitas vezes a galera deixa de lado por achar que sabe, por achar que entende, porém é de grande importância principalmente para a gente começar, para a gente entender as visualizações mais à frente dos entes, né, que envolve a geometria espacial, ou seja, às vezes você não consegue enxergar determinada figura espacial porque você não está ainda com os conceitos de paralela, de transversal, de perpendicular, isso, aquilo, ou seja, os conceitos que a gente tem como base referente tanto à geometria espacial como também à geometria plana. Lembrando-se que para ter bastante sucesso na geometria espacial, a geometria plana, né, ela tem que estar clara aí na sua cabeça, ou seja, a gente vai sempre recair a coisas que a gente conhece bastante a geometria plana, beleza? Então bora lá começar. Aqui a gente vai trabalhar, pessoal, que a geometria, no caso, a gente precisa de alguns conceitos, que no caso a gente não tem uma definição para ela, que são o que a gente denomina na matemática de, por exemplo, conceitos primitivos. Por exemplo, você não sabe qual é a definição de conjunto, você não sabe qual é a definição de pertença, você não sabe qual é essas definições, né? Isso daí são conceitos que a gente denomina de conceitos primitivos. Ou seja, seria o nosso start, o nosso V0, o nosso ponto inicial, que na matemática muitas vezes aí depois, mais à frente, a gente também apresenta com outros nomes. Aí a partir do momento que a gente tem alguns conceitos primitivos e a gente precisa de um outro ponto de partida, a gente denomina eles de postulados ou ainda de axiomas, que são verdades, que são afirmações que não requer demonstrações para ela. E aí depois todas as outras coisas que a gente vai criando a partir dela, teoricamente a gente sempre precisaria justificar, sempre precisaria demonstrar com base nessas verdades aqui que a gente cria como nosso ponto inicial, beleza? Aqui de acordo com Euclides, né, dos livros dos elementos, nós temos aqui três definições que são que ele, né, utilizou definições, claro que são definições vagas, né, porque a gente não sabe o que é comprimento, não definiu o que é largura, mas aqui é só para a gente ter a ideia do que a gente conhece até hoje. Então, por exemplo, ele definiu ponto como aquilo de que nada é parte. Ou seja, o que você interpretaria sobre isso, né? Eu não vou dar aqui a minha opinião, porque senão ela seria mais vaga do que a própria frase, né? Mas, sei lá, vamos lá. Aí reta, ele disse que é uma linha, né? É linha, é comprimento sem largura, né? Que depois a gente trocou essa palavra linha por reta. Então ele falou que linha é um comprimento sem largura. E o plano é uma superfície, né? Superfície, que depois ele chamou de plano, é aquilo que só tem comprimento e largura. Então é bem interessante essas definições, faz a gente viajar bastante, né? Os pontos, pessoal, a gente vai denotar por letras maiúsculas do nosso alfabeto, salvo menção contrária, assim como as retas nós denotaremos ela por letras minúsculas do nosso alfabeto, tá bom? E no caso, os planos a gente pode denotar ou por letras minúsculas do alfabeto ou ainda por letras gregas. Então essas são as notações importantes que a gente tem de ponto, reta e plano. Claro que você pode denotar por aquilo que você quiser, desde que esteja claro no seu texto as referências em relação à notação que você leva, beleza? Então esses são os conceitos que a gente denomina de conceitos primitivos. A única coisa que a gente sabe sobre reta, ponto e plano é algumas representações, né? Então um ponto, por exemplo, a gente pode pensar como simples toque da ponta de uma caneta, de algum objeto, em uma superfície. Então a gente cria o que a gente denomina de um ponto, ponto, e assim por diante. A reta, pessoal, claro que a reta, nosso conceito, nossa ideia de reta tem que ser algo infinito e a gente não consegue desenhar algo infinito. Então, em geral, a gente sempre trabalha com segmento, né? Porque tem um começo e tem um fim. Beleza? Não tem necessidade de colocar setinha para lá e setinha para cá, tá? Então, não há necessidade de você fazer isso na geometria espacial. Desde que você enuncie, denote ela como uma letra minúscula, R, porque se você quiser denotar um segmento, por exemplo, de começo e fim, a gente tem uma notação específica para ele. Então, a gente pode denotar de uma outra maneira quando a gente quer falar de um segmento que começa no A e termina no B, por exemplo, beleza? Aí o plano, como a gente não consegue olhar um plano de modo tridimensional, em geral a gente desenha como se fosse um paralelogramo. Eu, né, utilizo bastante essa ilustração para fazer um plano, e aí no caso eu gosto bastante de utilizar as letras alfa, beta, pi ou gama para denotar um plano. Então esses são os desenhos que em geral a gente sempre vai fazer aqui nas nossas aulas, nos nossos super aulões em relação à geometria, beleza?
Aí, pessoal, a gente precisa de algumas coisas para a gente ter um start. E a primeira dela é o que a gente denomina de postulados, ou ainda de axiomas, que são nossas verdades, podemos assim dizer. A primeira delas é que, dado dois pontos distintos do espaço, existe uma e somente uma reta que os contém. Ou seja, se eu te dou dois pontos, vou chamar esses pontos aqui de A e B, existe uma e somente uma reta que passa por esses dois pontos. Tá bom? Então, não existirá outra. Se existir uma outra reta que passa por A e por B, essas retas necessariamente são iguais. Então é isso que esse postulado vem nos dizer. Então só existe uma reta que passa por dois pontos. Beleza? Dados três pontos de espaço não colineares, a palavrinha não colineares são pontos que não estão alinhados e não coplanares são pontos que não estão no mesmo plano. Então, dados três pontos que não estão alinhados, existe um e somente um também, ou seja, unicidade, existência e unicidade, um plano que contém esses três pontos. Então, dado três pontos, A, B e C, por exemplo, então digamos aqui que você pega o ponto A, o ponto B e o ponto C, eu estou dizendo aqui para vocês que só existe, eu não, né? Euclides definiu para a gente que só existe um ponto que contém, um plano, perdão, que contém esses três pontos. Se existisse um outro plano que contesse esses mesmos três pontos, então necessariamente esses planos teriam que ser idênticos, tá bom? Então é isso que a gente tem. E aí ele falou, se uma reta possui dois de seus pontos em seu plano, ela está contida no plano. Eu gosto muito dessa fala, né, desse postulado, porque ele é muito interessante, né? Ele vem nos dizer que a reta não pode entortar, para mim, ou o plano não pode entortar. É muito interessante isso, que ele fala, ó, se uma reta possui dois dos seus pontos em um plano, então necessariamente ela está contida no plano. Então se a gente tem aqui uma reta, um plano, perdão, aí eu pego um ponto aqui. Se eu for desenhar uma reta que só tenha um ponto, então essa reta que a gente vai ver mais à frente, ela é uma reta secante. Mas se eu tenho uma reta que necessariamente ela tem dois pontos dela no plano, então necessariamente aí no caso essa reta está contida no plano. Então no caso aqui a gente pode até dizer que R está contida no plano alfa. Aqui é interessante a gente lembrar as notações, porque uma reta, pessoal, ela é um conjunto de pontos. Então, dado uma reta, você pode tomar um ponto arbitrário nela, porque existe, já que uma reta vai ser para nós um conjunto com infinitos pontos. Então, você consegue escolher um ponto aí de modo aleatório. Isso vai ser sempre importante para a gente. Aí o plano, a gente pode pensar que ele também é formado por infinitos pontos ou ainda infinitas retas. Aí fica aí o seu critério de trabalhar com essa definição. Então, toda vez que você for falar que um ponto está numa reta, então você utiliza o símbolo de pertence. Então, tipo, A pertence à reta R, beleza? Então, A pertence à reta R, que a reta, por sua vez, está contida num plano alfa. Aí a gente pode pensar, então, que o ponto pertence a quem? Ao plano alfa, tá? O ponto também não está contido, é isso que a gente tem. Se você quiser utilizar o símbolo de contido, você tem que necessariamente colocar o ponto entre o quê? Entre chaves, que seria a notação de conjunto. Aí sim você pode, por exemplo, utilizar o símbolo de contido. Beleza? Lembrando que o símbolo de contido você relaciona dois conjuntos e o símbolo de pertence você relaciona elemento com conjunto. É muito importante, isso está sempre claro para você, para ter bons resultados em teoria dos conjuntos. Então isso aqui são os nossos pontos iniciais, nossos postulados, nossos axiomas. É bem curioso que falta mais um postulado mais à frente, assim, e aí você pode dizer, né, toda a geometria espacial ela é construída em cima dessa folha aqui, ó. Ó que chique. Imagine só, tudo aquilo que você tem em mente, falta só mais um, né, postulado, mas tudo aquilo que você tem em mente é construído praticamente com essas afirmações aqui. E é claro que todas as outras que vêm posteriormente, elas são teoremas, são lemas, são proposições que aí no caso necessitam de demonstração. Como aqui o nosso objetivo é muito mais informativo, não é um curso de ensino superior, na qual a gente vai demonstrar todas as afirmações, então algumas coisas eu vou apenas construir com vocês e deixo a demonstração de lado para caso você queira se aprofundar. Eu vou utilizar, por exemplo, esse livro aqui, A Matemática do Ensino Médio, né, volume 2. Esse cara aqui, Elon Lages Lima, ele faleceu há pouco, né, não tem muitos anos, foi um dos grandes matemáticos, né, no nosso país aqui, fez eu ficar muito pé da vida durante a graduação, nos cursos de análise, nos cursos
de estruturas algébricas nos cursos de espaços métricos, o cara tinha um livro que ele colocava, né, as demonstrações ou qualquer outra coisa, ele falava, é fácil ver, né, é trivial, ou seja, ele pulava 12 linhas, 2 páginas de demonstração e colocava simplesmente, é fácil ver que, né, e a gente não conseguia ver que era fácil todas aquelas demonstrações. O restante da galera aqui tem bastantes livros ótimos que a respeito. Esse Paulo César Pinto Carvalho aqui tem livros de geometria plana e geometria espacial também, um livro só de geometria espacial. Esse Eduardo aqui, eu não sei muito sobre as obras deles. Augusto César Morgado tem uns livros de análise combinatória que são fantásticos também, assim como outros livros interessantes. Essa coleção é a coleção da SBM, né, professor de matemática, então ela tem uma linguagem que a ideia é pro professor, né, mas eu aconselho qualquer pessoa que queira se aprofundar, que queira mais, que queira sempre algo a mais dentro da matemática, são excelentes livros. Eu tenho a coleção completa desses livros aqui, mas beleza, o nosso objetivo aqui é falar de geometria espacial, mas eu gosto sempre de trazer aqui, a gente tem bastante coisa interessante. Então aqui no caso, pessoal, ele não traz só geometria espacial, né? Ele traz outros tópicos também, que fica aí para um outro momento para eu contar para vocês os livros que eu utilizo para preparar a aula, para preparar, para aprender e assim por diante, beleza? Aí como nosso primeiro resultado aqui, o nosso primeiro, vamos dizer assim, nosso primeiro teorema, que eu não vou demonstrar aqui, mas eu vou te dar a construção. O que é não demonstrar? Eu não vou escrever, né? Não vou utilizar toda a formalidade de uma escrita, de um teorema, mas eu vou te dizer a ideia que está por trás para a gente pensar na justificativa, né? Então, o teorema, existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Isso aqui é praticamente a construção de um plano. Então, o que eu estou te dizendo? Ó, se você pega uma reta, R, e um ponto fora dela, que eu vou chamar aqui de B, por exemplo. O que ele está te dizendo? Existe um plano, um único plano que contém tanto a reta quanto este ponto. Aí a ideia é o seguinte, a gente só sabe que para ter um plano eu preciso de 3 pontos. Como a gente sabe que na reta ela é única para 2 pontos, então eu posso, por exemplo, tomar 2 pontos arbitrários distintos um do outro, que no caso aqui eu vou chamar de B e de C. Pronto, construir 3 pontos. Se eu construir 3 pontos, significa que existe um único plano que os contém. Beleza? Existe um plano, podemos dizer. Aí a ideia é, por que esse plano é único? Observe que essa reta tem 2 dos seus pontos aonde? Essa reta tem 2 dos seus pontos no plano, então necessariamente essa reta está contida no plano. E aí no caso, como o postulado diz que esse plano é único, então pronto, está aqui construída. O que eu pulei? Né? Eu pulei a escrita, de escrever mesmo, como é que seria todos os passos a passos dessa demonstração. Mas a ideia, ela é essa exatamente do jeito que eu falei para vocês. Beleza? Bora lá continuar a nossa aula. Bem, agora a gente vai entender um pouquinho como são as posições desses objetos no espaço, ou seja, né, como é que a gente consegue comparar reta, comparar reta com plano, comparar planos, e para a gente começar a gente vai ver as posições relativas entre retas. A primeira posição relativa que a gente tem é o que a gente denomina de retas concorrentes. São aquelas retas que se interceptam e apenas um ponto. Então, a primeira coisa a gente tem que falar que elas são distintas, né? Então, para que duas retas sejam concorrentes, necessariamente elas precisam ser distintas, uma diferente da outra, onde elas possuem no máximo um ponto, porque se elas possuíssem 2 pontos em comum, então essa reta seria única. Então é interessante a gente perceber como que os postulados ficam firmes em relação a tudo aquilo que a gente vai construindo, né? Isso é muito interessante. Aí ele fala, quando duas retas têm exatamente o ponto em comum, elas são denominadas de retas concorrentes. E aí no caso, o que a gente tem? Ó, então você tem uma reta aqui, que eu vou chamar ela de R, e nós temos uma outra reta aqui, que eu vou chamar ela de S. Então nós temos aqui duas retas concorrentes e o ponto de concorrência eu vou chamar aqui de um ponto P. E aqui observe que ele fala que tais retas sempre determinam um plano, perdão. Como é que a gente poderia pensar nisso? Eu posso, por exemplo, pegar um ponto A nessa outra reta e um ponto B aqui nessa outra. E olha só como é interessante. Beleza, aí eu posso então, já que eu tenho 3 pontos não colineares, então existe um plano que os contém. E é interessante você perceber que essas duas retas estão nesse plano. O motivo disso, por exemplo, aqui, ó, já que essa reta já que esse plano, né, contém esses 2 pontos e esses 2 pontos estão na reta, pelo terceiro postulado, então essa reta necessariamente está no plano. Pelo mesmo argumento, a reta R.
como esse ponto, né, esses dois pontos, pertence à reta e também pertence ao plano, então necessariamente essa reta está contida no plano. Ou seja, duas retas concorrentes determinam um único plano. A unicidade está pelo postulado 2, ou seja, por três pontos não colineares, passa-se um único plano. Então, para vocês perceberem, né, é importante a gente entender os postulados, entender tais construções. Aí depois nós temos o que a gente denomina de retas paralelas, que são duas retas também distintas, que não possuem ponto comum e que estão em um mesmo plano. Isso aqui é muito importante, essa frase final aqui, ó, duas retas que são o quê? São distintas, ou seja, e não tem nenhum ponto em comum, então elas não se interceptam, porém elas estão no mesmo plano, então essas retas são denominadas de retas paralelas. Então aqui no caso, né, por exemplo, imagine que eu pegue aqui um plano, que eu vou chamar ele aqui de alfa. Nesse plano alfa eu considero uma reta R, e ainda nesse mesmo plano eu considero uma outra reta, que eu vou chamar aqui de S, de modo que R interseção com S é igual a quanto? É igual a vazio, ou seja, não há interseção entre essas duas retas. Então, nesse caso, então, ó, que é importante, ó, R contido em alfa e S também contido em alfa, e mais R inter S, então R a gente denota, ela é paralela à reta S, beleza? Então, nesse caso aqui, é importante a gente garantir que elas estão no mesmo plano para poder falar de duas retas paralelas. Então, duas retas são paralelas se elas estão no mesmo plano e elas não se interceptam. Então, por exemplo, se a gente for imaginar aqui a minha mesa, né, que eu estou aqui gravando para vocês, considera essas duas canetas aqui, teoricamente, imagine que elas não se interceptassem, então, no caso, elas são paralelas. A partir do momento que eu tiro uma delas do plano, ou seja, tiro do plano, mas, você poderia dizer, Walter, do jeito que você tirou, se você dá aquela erguidinha no plano ali, né, vamos dizer assim, dar aquela encurvadinha, você ainda consegue retas paralelas. Eu concordo com você, que seria um plano inclinado aqui, podemos dizer. Só que imagine que você tira elas do mesmo plano, mas você dá aquela distorcida, do jeito que eu estou fazendo aqui, aí essa distorcida, mesmo que seja um pouquinho, ou seja, como se a gente fosse pensar em vetores que estão em direções contrárias, então, nesse caso, a gente vai criar o que a gente denomina de retas reversas. Então, duas retas elas vão ser reversas se elas não se interceptam e não existe nenhum plano que as contém. Então, essa é a definição para a gente de retas reversas. Duas retas que não possuem ponto em comum e que não determinam um plano são denominadas de retas reversas. É isso que a gente vai trabalhar. Claro que é interessante você perceber que como tudo aquilo que a gente vai desenhar é sobre uma folha de papel, ou seja, é sobre uma superfície plana, a gente não consegue desenhar em três dimensões duas retas que são reversas. A única coisa que a gente faz é tentar, né? A gente pega aqui tipo uma reta R e a outra a gente coloca assim, a reta S. Em geral, a gente não prolonga nenhuma das duas, de modo a elas não se interceptarem, para você não achar que elas são concorrentes, mas esses são os casos de duas retas reversas. Embora a gente não fez a definição do que vem a ser um cubo, mas se a gente for pensar num cubo ou num paralelepípedo, por exemplo, né? Então vamos imaginar aqui um paralelepípedo. Beleza? Então, imaginando aqui um paralelepípedo, se você considera, por exemplo, essa reta aqui da frente, ó, que tem essa aresta, e essa aqui do fundo, né? Essas duas retas elas são reversas. Mais à frente a gente vai dar um nome especial para elas, né? Dessas retas reversas, que são retas ortogonais, né? O que seriam retas ortogonais para a gente? Que se eu pegasse essa daqui e trouxesse junto a essa, elas seriam perpendiculares. Isso tudo são nomes que a gente vai trazendo para vocês, beleza? Bora lá então para as posições entre reta e plano. Aqui, pessoal, a gente tem mesmo estilão, né, que a gente poderia dizer sobre reta e plano. Aqui a gente vai ter lá, né, por exemplo, pelo postulado 3, toda reta R que possui dois ou mais pontos pertencente a um plano, então todos os seus pontos estarão em alfa, né, ou seja, nesse plano. Ou seja, R está contido em alfa. Então aqui a gente já tem a primeira posição relativa, que é o seguinte, uma reta contida num plano. Então, a primeira comparação que a gente tem entre reta e plano é que a gente pode ter uma reta contida no plano. A gente já está utilizando isso anteriormente. Então, a primeira posição é essa. Caso a reta tenha apenas um único ponto com plano, nós dizemos que ela é reta secante. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, um plano alfa, e aí digamos que eu tenho apenas um ponto, que eu vou chamar aqui de P,
Aí aqui eu vou fazer pontilhado para dizer que ele estaria lá por baixo, né? Podemos assim dizer. Aí a ideia é interessante, né? Teoricamente esse plano, como ele é infinito, eu não poderia desenhar nada aqui para baixo, porque teoricamente ele estaria vindo para cá o plano e você não estaria enxergando ele. Mas em geral a gente pode até denotar assim, só para você ter a noção, né, da tridimensionalidade e pensar e perceber que a reta está furando. Então quando a gente tem uma reta furando o plano em um único ponto, então nós temos aí uma reta secante. É interessante, eu falei furando em um único ponto, porque se ela furasse em dois pontos, essa reta necessariamente estaria contida, aí não teria furo algum. Então, mais uma vez, aí os postulados sendo bem fortes e coerentes para a gente. Beleza? Então, essas aqui são as posições relativas entre reta e plano. Aí pode acontecer de uma reta não ter nenhum ponto em comum com o plano, né? Se ela não tem nenhum ponto em comum com o plano, nós dizemos que essa reta ela é paralela ao plano. Então, a gente utiliza a mesma palavra, né? A palavra paralelo, para dizer não há interseção. Então, considerando aqui um plano alfa e aqui fora desse plano, podemos assim dizer, uma reta R, essa reta não está contida no plano alfa. Essa reta não tem nenhum ponto em comum, ou seja, R interseção, né, com alfa é igual a vazio, R interseção com alfa é igual a vazio, então nós temos que R é paralelo a alfa. Então é como se a gente fosse pensar, imagina aqui a mesa, peguei aqui ó, minha caneta flutuando, podemos assim dizer, pronto, criei uma reta paralela ao plano. Reta contida, reta secante, reta paralela. Reta contida, reta secante, reta paralela ao plano. Beleza? Bora lá continuar a nossa aula. Bom, aqui já é um pouco mais difícil de desenhar, é um pouco mais difícil de visualizar, mas basta você olhar para suas paredes aí que você vai conseguir perceber as posições relativas entre planos. Por exemplo, onde você está pisando, né? Onde você está pisando seria o chão, por exemplo, e o seu teto onde está a sua luz aí, por exemplo, seria um outro plano. E esses dois planos não se interceptam. E se você tivesse um chão infinito ou um teto infinito, eles ainda não se interceptariam. E aí, no caso, a gente denomina esses dois planos, por exemplo, de planos paralelos. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode pensar. Aí, se você considerar o mesmo chão que você está e uma parede, né? Parede, nós sabemos onde que é a parede. O teto é teto, parede é parede. Essas paredes se interceptam num único ponto ali, né? Numa única reta, podemos assim dizer, que é aquela quina que você consegue ver entre a parede e o chão. Aí, no caso, a gente cria planos secantes. Então a gente vai ter praticamente duas coisas, ou os planos são paralelos ou os planos são secantes, porque dois planos não podem se interceptar em um único ponto. Isso aqui é bem interessante. Ele fala, né, se dois planos distintos possuem mais de um ponto em comum, sua interseção é uma reta. Neste caso, dizemos que os planos são secantes. E para isso, para garantir isso, a gente precisa de um postulado, que seria o nosso quarto postulado. Se dois planos possuem um ponto em comum, então necessariamente eles possuem uma reta em comum. Isso aqui é a ideia de que, por exemplo, se você fosse pegar aqui ó, a folha de papel, imagine, ó, eu não consigo, isso aqui pra gente não é possível, não consigo ter apenas um único ponto, porque senão você poderia, Walter, eu tenho aqui, mas a minha folha é infinita, então ela não tocaria em um único ponto, eu teria todas as outras, né? Então, esse é um postulado pra gente, se uma reta se dois planos possuem um ponto em comum, então necessariamente eles possuem uma reta em comum, que aí no caso a gente pode desenhar assim, ó. Imagine que aqui eu pego um plano alfa, então aqui estaria o nosso plano alfa, aí eu vou desenhar, por exemplo, aqui assim, ó, um plano beta, aí a interseção deles é uma reta, que no caso R. Então, nesse caso aqui, alfa inter beta é igual a reta R. Isso que a gente tem de interessante. E aí o ponto de interseção, né, no ponto não, perdão, o conjunto da interseção, que é a reta, faz com que essa reta esteja contida nos dois planos. Então, R está contida no plano alfa e R está contida no plano quem? No plano beta. Então, isso aqui é importante de você entender. Essa reta de interseção estará contida sempre nos dois planos que a gente tem. Já que a interseção é algo que a gente denomina na matemática de comum, então por isso que a gente tem tal afirmação. Então, ou esses dois planos são secantes, ou seja, eles têm uma reta em comum, ou ainda, né, esses planos podem ser paralelos. E quando então nós
temos planos que não se interceptam, como eu disse para você, o chão e o teto aí da sua casa, né? Ou de onde você estiver. Então, por exemplo, aqui, alfa e beta. Observe que se alfa inter beta for igual a vazio, ou seja, não tiver nada em comum, então alfa é paralelo a beta, né? Então a conclusão que a gente tira quando dois planos são paralelos, beleza? É isso que a gente vai ter. E é interessante de a gente falar de interseção porque a gente consegue, por exemplo, criar o livro, né? O livro, se a gente for pensar que cada página é um plano, se você observar, eles se interceptam em um único lugar. No caso aqui, né, vamos dizer assim, nesse bordo aqui onde a gente prende os planos. Então é interessante a gente perceber isso, que mais de dois planos, a gente pode ter, né, infinitos planos podem se interceptar em uma única reta. Agora, se você pegar lá, olha a junção entre duas paredes e o teto, ou duas paredes e o chão da sua casa, aí, por exemplo, você vai ver bem uma quina, que é uma outra possibilidade que a gente tem a respeito de três planos. Três planos eles podem se interceptar, se eles se interceptam 2 a 2, se você perceber, o chão intercepta as duas paredes e cada parede intercepta a parede e o chão. Então, eles se interceptam 2 a 2, então eles têm um único ponto em comum, que é aquele bico lá embaixo que você vê tridimensional. Você pode olhar para o teto ou você pode olhar para o chão, que você vai entender isso tudo que eu estou falando. Beleza? Bora fazer uns exemplos aqui para dar aquela praticada no que a gente viu até agora. O primeiro exemplo aqui, ele é um exemplo de análise combinatória, né? Ele fala quantos são os planos formados por 4 pontos não coplanares. Ou seja, né, se os 4 pontos estivessem no mesmo plano, só teria um plano. Aí, no caso, como eles são não coplanares, ou seja, os 4 não estão no mesmo plano, mas é interessante que 3 sempre estarão no mesmo plano. Isso que é o legal, né? 3 sempre estarão. Isso é interessante para você perceber, porque se você pegar uma mesa com 3 pés e uma mesa com 4 pés, a mesa com 3 pés nunca vai balançar, porque ela sempre vai encontrar um plano para ela, que é o chão. Já se você for pegar uma mesa com 4 pés, ela pode balançar, a não sei que ela esteja nova, né, bonitinha, nivelada, mas se você pega uma mesa que balança, por que que ela balança, né? Por que que a mesa ela fica fazendo isso? Porque ela está sempre encontrando um plano para ela, né? Então se você for pensar aqui, ó, meus 4 dedos, né? Ó, tem um que está um pouco mais vamos dizer assim, suspendido que o outro. Então, por exemplo, aqui eu estou num plano, aqui eu estou no outro, aqui eu estou no plano, aqui eu estou no outro. Então, para você perceber aí que a gente tem essa possibilidade quando a gente pega pontos, 4 pontos, então uma mesa com 4 pés pode balançar, uma mesa com 3 jamais balançaria. Então, o que, que a gente vai ter, né? Se você for pensar, para a gente ter um plano, a gente precisa de 3 pontos. Então, se você for ver aqui, o primeiro ponto eu tenho, né, 4 possibilidades de escolha. O segundo ponto eu tenho 3 possibilidades de escolha. E o outro ponto eu tenho mais 2 possibilidades de escolha, porque eu já escolhi os outros 2 pontos. Aí é interessante que o plano ABC é a mesma coisa que o plano BCA, então a ordem não importa. Então, a combinação a gente faz o quê? A gente faz essa continha que eu fiz aqui para vocês. Eu tenho 3 casinhas, eu divido por 3 fatorial, que aí no caso você vai ver, né? 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 2 é 24, 24 dividido por 6 é igual a quanto? É igual a 4. E aí no caso, por exemplo, se você pegar esses 4 pontos, poderia ser, digamos que seja A, B, C e D. Então eu estaria construindo o plano ABC, o plano A, BD, o plano ABD, né? E o cara escreve ABC de novo. Aí nós temos aqui, por exemplo, o plano A, C e D e o plano B, C, D. Qualquer outro que eu troque as letras apenas de posição gera o mesmo plano. Então você tem 1, 2, 3, 4 possibilidades que ou na raça ou análise combinatória. Claro que se você tivesse mais pontos não coplanares, então ficaria muito mais difícil de você fazer na raça. Então a análise combinatória te dá a resposta de modo mais rápido. Beleza. Esse segundo exemplo ele fala, né, duas retas RS são concorrentes em um ponto O. Então duas retas R e S, né, RS, desenha S primeiro, são concorrentes num ponto O. Beleza? Fora do plano determinado por RS, então aqui seria o plano determinado por RS. Então, peguei aqui o plano determinado por RS. Fora, tomamos um ponto P. Vamos tomar aqui um ponto P, fora dele. Qualquer, então qualquer lugar. Então imagine que eu tenho aqui, ó, duas retas, são concorrentes, peguei um ponto aqui fora. É isso que a gente está tendo. Beleza. Qual é a interseção do plano definido por R e P? Então é como se eu estivesse olhando aqui para um plano definido por RP
Então, está aqui o nosso plano definido por R e P, por exemplo, e o plano definido por S e P. Então, um plano definido por S e P. Então, se a gente fosse pensar aqui, num outro plano definido por S e P, o que a gente teria, né? Já que eles se interceptam, é interessante você perceber que eles vão interceptar, a interseção é uma reta que passa por O. Então, é como se a gente fosse pensar, né? É difícil desenhar, gente, vocês não fazem ideia como é difícil. Imagina que estão as retas concorrentes. Peguei aqui o ponto em qualquer lugar, mas se eu for considerar um plano que contém esse plano e um plano que contém eles, então o que acontece? Eles vão se interceptar na reta que passa necessariamente, no caso aqui meu desenho ficou feio, né? Mas necessariamente essa reta passa por O e pelo ponto P. É isso que a gente tem, essa ideia. Então, se a gente for pensar aqui de novo no meu desenho, né? Então, tá aqui duas retas que são concorrentes, por exemplo. Peguei aqui um ponto. Aqui a gente considera um plano e aqui a gente considera um outro plano. Então, esses planos vão se interceptar e eles vão se interceptar justamente em uma reta que passa por esse ponto que eu tomei aqui e pelo ponto que a gente tem de interseção. Essa é a ideia que a gente tem, beleza? Bora lá para mais um exemplo, vem comigo. Esse terceiro exemplo é um exemplo que muitas vezes aparece em exercícios de verdadeiro ou falso, ele sempre faz esse, né? Se dois planos são paralelos a uma reta, então será que esses planos são paralelos? A resposta, ele pergunta certo ou errado. Então, de novo, aí, ó, se dois planos são paralelos a uma reta, então eles são paralelos entre si, os planos? Será que eles são? Como é que a gente pode justificar isso? A resposta é errado. E é interessante isso na geometria espacial, porque para você dizer se algo é certo ou errado, não só na geometria, mas em geral em qualquer parte da matemática, teoricamente você tem que justificar a veracidade em todas as possibilidades. E é claro, então, se você for pegar, por exemplo, o seu chão e o seu teto e considerar uma reta paralela ao chão, ela vai ser paralela ao teto e os planos são paralelos. Porém, olha só que interessante, imagine que eu pego aqui um plano alfa, e eu vou pegar aqui um plano secante, que é um beta. Eles se interceptam aqui na reta R, e aqui eu tenho beta e aqui eu tenho alfa. Se eu construo, por exemplo, um plano paralelo, uma reta, perdão, paralela a R, que não está nem em alfa nem em beta, observe que se ela não está nem em alfa nem em beta, então essa reta S é paralela a beta e é paralela a alfa, sem que os planos sejam paralelos. Então pronto, é possível. Outro exemplo, outro lugar que você poderia ver isso, imagina aqui o livro, né? Aqui é um plano, aqui é outro. Observe que essa reta ela é paralela a esse plano e paralela a esse, e nem por isso os planos são paralelos. Então eu consigo ou encontrar uma reta que é paralela a dois planos sem os planos serem paralelos entre si. Então essa resposta aqui ela é errado, ou seja, a possibilidade de contra-exemplo para esse caso, beleza? Ou você justifica para todo, ou você exibe um contra-exemplo. É essa a ideia que a gente tem sempre a respeito da geometria espacial. Bora lá continuar mais um pouquinho. A parte teórica que a gente tem a respeito da geometria de posição, essa parte inicial, a gente encerra praticamente em perpendicularismo, que eu trago no nosso próximo aulão, é a parte de distância, e aí a gente já vai fazer algumas construções de poliedros em geral. Mas o perpendicularismo é praticamente quando a gente finaliza. É o que, por exemplo, permite a gente construir um cubo, construir um prisma regular. Isso tudo vem a partir desses conceitos. Por isso que, em geral, isso aqui vem antes, né, de qualquer coisa que você venha a aprender. Porque, teoricamente, o cubo só existe porque a gente tem planos paralelos e planos perpendiculares. O prisma, a pirâmide, todos esses objetos, todos esses poliedros que a gente vai construindo, ele vem a partir do quê? Desses elementos que a gente tem aqui. Por isso que é importante dar uma estudada em conhecer um pouquinho mais essa parte. Bom, retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando se encontram, muito importante isso, ou seja, elas primeiro precisam ser concorrentes e elas formam quatro ângulos iguais. Então, nesse caso, se você for pegar duas retas concorrentes, então elas formam sempre quatro ângulos, né? Então, a gente, em geral, desenha assim, né? Bem genericão. Então, ela forma 1, 2, 3, 4. Eles são sempre 2 a 2 iguais, né? Por causa dos ângulos opostos pelos vértices. Então, por exemplo, necessariamente esse ângulo
é igual a esse aqui de cima, porque eles são OPV, assim como esse aqui é igual a este, porque também são OPV. Beleza. Porém, se esses quatro ângulos forem iguais, no caso eles serão ângulos retos, porque se você for pegar então 360 graus dividir por 4, a gente cria ângulos retos. Pronto, duas retas que são concorrentes, formando um ângulo de 90 graus, elas são ditas o quê? Perpendiculares. Claro que já é um nome que você conhece, mas a gente está estudando, não tem o que falar. Então, duas retas são concorrentes que formam quatro ângulos iguais, então elas são denominadas de retas perpendiculares, beleza? Sejam RS duas retas quaisquer. Aqui é muito interessante essa definição que eu vou trazer aqui para vocês. Então, muita concentração nela aqui, ó. Sejam RS, peço desculpas porque eu vou estar lendo aqui, mas vamos lá. Sejam RS duas retas quaisquer. Considere duas retas paralelas a elas, conduzidas por um ponto arbitrário. Quando essas retas são perpendiculares, dizemos que as retas dadas inicialmente são ortogonais. É muito interessante. Antes de você tenta ver se você consegue entender um pouquinho esse teorema antes de qualquer explicação minha, né? Teorema não, essa definição. Então, ó, sejam RS duas retas quaisquer. Considere duas retas paralelas a elas, ou seja, essas retas quaisquer, conduzidas por um ponto qualquer. Quando essas retas são perpendiculares, dizemos que essas retas inicialmente são ditas ortogonais. Gente, é difícil fazer esse desenho aqui, é difícil fazer ele aqui, porque o que acontece? Eu não consigo fazer duas retas paralelas aqui apenas com uma mão, né? É por isso que eu estou dizendo, é difícil. Mas, por exemplo, imagine que eu tenho duas retas quaisquer, vou pegar essa e essa daqui que está meio que furando, poderia ser mais aqui. Aí aqui estaria o ponto. Esse aqui é o ponto que eu estou dizendo. Então, o que vai acontecer? Então, imagine que aqui continua minha caneta em pé. Eu considero uma reta paralela a essa. Então, paralela a essa, tá aqui. E aí, lembra essa daqui? Eu considero uma outra reta que seja paralela a ela, que também passa por esse ponto. Aí ele está te dizendo, ó, se na hora que você faz essa construção dessas duas retas paralelas que passam por esse ponto, se elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus, então essas duas retas originais, elas são ditas ortogonais. Então, ó, ortogonais. Então, tem um nome aqui específico. Então, é interessante que, primeiro, retas ortogonais, a gente pode pensar que são retas reversas. Onde, na hora que elas se interceptam, olha que interessante, porque o ponto está aqui, é como se eu levasse essa para lá e pegasse essa e levasse para lá. Então, duas retas que são reversas. Se elas se interceptam formando quatro ângulos iguais, então essas retas são ditas ortogonais. De novo, retas reversas que se interceptam formando... que se interceptam é boa, né? Mas entenda o que eu estou querendo dizer. Se eu tenho duas retas reversas, se eu conseguisse interceptar elas e elas formam quatro ângulos iguais, então necessariamente essas retas são ditas ortogonais. Lembra que eu disse para vocês a respeito lá do cubo, né? Então, se a gente for considerar lá o cubo, então, considerando aqui o cubo, mais ou menos, acho que ficou chique. Considerei aqui o cubo. Digamos que eu pegue essa reta. E aí eu pego essa daqui. Elas não estão no mesmo plano, porque uma está na face da frente e outra está aqui no topo e lá atrás. Essas retas são reversas. Olha só que interessante, se eu trago essa reta aqui para cá, para interceptar essa, elas se interceptariam formando um ângulo de 90 graus. Então, além de elas serem reversas, elas são o quê? Ortogonais. Agora é interessante, se você for pegar, por exemplo, essa reta aqui, ó, que está bem na diagonal, até fazer em azul aqui, se você pegar essa reta que está aqui na diagonal, lá da face do fundo, essas retas não estão no mesmo plano, porque uma está lá na face do fundo, outra aqui na frente. Beleza, não estão no mesmo plano. Porém, se você traz ela para cá, elas se interceptariam não em um ângulo de 90 graus. Então, neste caso, nós não teríamos retas ortogonais, simplesmente retas reversas. Então, o conceito de ortogonalidade é muito interessante. São retas que estão no espaço, em locais, vamos dizer, diferentes. Se elas se interceptassem formando quatro ângulos de 90 graus, então elas são ditas retas perpendiculares. Beleza? Fiquei claro aí para vocês? Bora lá, então, definir o que vem a ser planos perpendiculares. Ficou chique, então, vamos lá. Agora, pessoal, antes de mais nada, quer dizer, vamos falar sobre as retas e planos perpendiculares. Como é que eu sei se uma reta é perpendicular a um plano? É muito interessante a gente ter... Primeiro a gente tem que pensar na definição. Aqui é a definição que ele traz. Dizemos que uma reta é perpendicular a um plano quando ela é ortogonal. Olha que palavra forte aqui, ó. Todas as retas desse plano. Então imagine só, peguei aqui
uma reta. Um plano, né? O cara faz um plano e chama de reta. Vamos desenhar aqui uma reta, teoricamente de pezinho aqui, em relação ao plano. O que ele está te dizendo? Dizemos que uma reta é perpendicular ao plano quando ela é ortogonal a todas as retas desse plano. Então é o seguinte, eu teria que pegar uma reta aqui, ortogonal. O que significa? Se eu levasse essa reta para o ponto de interseção, essas retas formariam um ângulo de 90 graus. Olha só que interessante. Pega uma outra na outra direção. Se você conseguisse levar ela para o ponto de interseção, então elas formam um ângulo de 90 graus. Pega uma outra, leva para o ponto de interseção, vai formar um ângulo de 90 graus. Pega uma outra, leva para o ponto de interseção. Pega uma outra, leva para um ponto de interseção, ela vai sempre formar ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontecer para todas as retas, nós dizemos que ela é perpendicular ao plano. E é interessante você perceber que você tem que... Olha só, tá aqui. Imagine só, do jeito que você está olhando aí, se você for perceber, né, porque como minha câmera está aqui na frente, né, tá aqui na minha frente, você não consegue ver a caneta bem de baixo, né, eu teria que colocar bem assim, mas imagine só, aqui, tá furando, você está quase vendo perpendicular aí, você quase não vê que é profundidade na minha caneta. O motivo disso, vamos lá, porque ela é perpendicular. Digamos que eu dei uma entortadinha nela aqui assim, ó, pronto, você está vendo? Você está vendo ela inclinada. Olha só que interessante, eu pego essa daqui, ó, essa reta. Se eu levar ela para lá, ela é perpendicular, ó, tá aqui, bonita. Agora, por exemplo, se eu pego essa daqui, se eu levo ela para lá, ela não é perpendicular. Por isso que é interessante você garantir que ela tem que ser perpendicular a todas. Por quê? Se você fala assim, nesse lado ela é, esse aqui ela não é, então já era. E é interessante você perceber que se ela for perpendicular a duas só do plano, que são concorrentes aqui, se uma reta for ortogonal a duas apenas, já é suficiente, a duas retas distintas. Por quê? É como se, por exemplo, essa daqui fez com que elas sejam perpendiculares. E essa outra, não fez. Então, pronto, essa reta aqui não é perpendicular. Mas se ela for perpendicular a essa, e essa daqui também for perpendicular, é como se eu fizesse o seguinte, ei, você não é perpendicular, você tem que ser perpendicular, então endireita eu aí. Então pronto, eu endireitei. Então para que uma reta seja perpendicular a um plano, ela precisa ser perpendicular, ou melhor dizendo, ela precisa ser ortogonal a duas retas distintas desse plano, porque é como se uma endireitasse a outra, uma puxasse. E aí nós temos um teorema para dizer isso, né? Que é, duas retas elas vão ser perpendiculares, né? Se uma reta é ortogonal a duas retas concorrentes de um plano, ela é perpendicular ao plano. Então, de novo, se uma reta é ortogonal, apenas duas, hein? Lembra lá que era todas, mas eu vou olhar só para duas retas concorrentes de um plano, ela é necessariamente perpendicular ao plano. Um experimento bacana que você pode fazer a respeito disso é, pegue uma folha de papel aí, vá lá, para o que você está fazendo, pega uma folha de papel, tenta equilibrar essa folha de papel, assim que eu estou fazendo, ó, do jeito que eu estou aqui pensando, na mesa. A não ser que você seja muito largo, você vai conseguir fazer isso. Caso contrário, como é que você poderia equilibrar a mesma folha de papel sem auxílio de nada, ou qualquer coisa que você possa fazer com ela, para que você garanta que ela fique de pezinho? A gente pode, por exemplo, dobrar essas duas. Dobre ao meio a sua folha de papel. Na hora que você dobra ao meio, a interseção é uma reta. A gente já viu anteriormente. Agora dá aquela aberturinha assim, ó. Vamos lá? Aqui, beleza. Pronto, parei, consegui equilibrar. Olha só que interessante. Essa reta que é a interseção, ela já que você conseguiu deixar ela de pé, cara, isso aqui é sensacional. Você criou uma reta perpendicular ao plano. E aí, se você for perceber, olha só a interseção. É o quê? A interseção dessas duas retas, já que ela é perpendicular a essas duas, que seria a essa aqui e a essa. Então, se uma reta ela é perpendicular a duas retas lá embaixo, então assim, ó, plano, reta, pegue duas retas concorrentes. Se ela for perpendicular a essas duas retas concorrentes aqui no ponto de interseção, né, no pé da perpendicular, pronto, essa reta já é perpendicular ao plano. É isso que está dizendo aqui o nosso teorema. Esse não é tão trivial de demonstrar, utiliza congruência, você constrói, pega um ponto aqui, pega um ponto lá, você vai construir
figuras aqui, você constrói figuras aqui embaixo também. Então você faz uma construção bem interessante para você construir triângulos congruentes. Aí nesse caso o triângulo de cima é congruente ao de baixo. Se ele é congruente, eles têm o mesmo ângulo, então você teria aqui um ângulo de 180 graus, que seria um ângulo raso, então necessariamente nós teríamos aqui dois ângulos de 90 graus, pronto, tem uma perpendicular. Mas é interessante, para que ao invés de você olhar para todas, basta você olhar para duas retas concorrentes no ponto, que é o pé da perpendicular. Olhou, encontrou, pronto, já é suficiente para a gente dizer que uma reta é perpendicular ao plano. E aí, para a gente finalizar a parte de perpendicularismo, a gente precisa entender quando que dois planos são perpendiculares. Sua parede com o seu chão ou sua parede com o seu teto. Eles são perpendiculares. Então, caso contrário, a gente não conseguiria, por exemplo, ter o chão paralelo ao teto, se eu não conseguisse ter planos perpendiculares. Então ele fala, sejam alfa e beta dois planos secantes. Então necessariamente eles precisam ser secantes. Considere um plano gama perpendicular à reta de interseção de alfa e beta. Nessas condições, gama corta alfa e beta segundo duas retas, S e T. Quando S e T formam ângulo reto, dizemos que os planos alfa e beta são perpendiculares. Mais uma vez, isso aqui é uma definição. Eu queria que você dá uma pausa aí, tenta entender a definição, veja, dê alguma ideia de você construir, como é que você faz para entender isso daqui. Qualquer coisa, a gente vem porque eu vou explicar para vocês. Então, beleza. O que a gente vai ter aqui? Sejam alfa e beta dois planos secantes. Então, nós temos dois planos secantes. Eu vou fazer dois desenhos aqui. Um que, teoricamente, é perpendicular e outro que, teoricamente, não é perpendicular, beleza? Então, vou dizer, você me diz aí, você me diz no sentido, você imagina aí, qual será que é o perpendicular? Aqui estaria, por exemplo, o alfa, aqui estaria o beta, aqui a reta de interseção que ele falou no enunciado, que ele chamou de R, aqui é o outro plano. Então, aqui a reta R, e aqui o outro plano. Vamos lá, momento idiotice passou, agora vamos lá. Aqui nós temos o alfa, por exemplo, aqui o beta, e eles se interceptam. É claro que você consegue perceber que o plano perpendicular são esses dois caras aqui. Esses são os planos perpendiculares, esse aqui não. O que ele está te dizendo? Pegue um terceiro plano, que chama de gama, de modo a ele interceptar os dois. Então eu vou desenhar ele desse jeito que eu estou fazendo aqui. Esse plano gama vai interceptar o beta numa reta que ele chamou de S. Esse outro plano, esse mesmo plano vai interceptar numa reta que ele chamou, por exemplo, de T. Se essas duas retas de interseção forem perpendiculares, então necessariamente os planos são perpendiculares. Agora, se você for fazer o mesmo plano aqui, vamos ver, puxei. Aí só, um está aqui, essa reta, o outro está aqui. Observe que esse ângulo não é de 90 graus, então esses dois planos não são perpendiculares. Então, se você tiver dois planos, aqui dois planos, pegue um terceiro plano, intercepte eles. Olha só o ângulozinho aqui. Esse ângulo não for de 90 graus, que seria, vamos dizer assim, a interseção desse plano com este outro plano e as retas de interseção não formam ângulo de 90 graus, então os planos não são perpendiculares. Agora, se você deixar ele aqui, pensando em deixando ele de pezinho, se você pega um plano aqui, observe que a interseção dessa reta com essa forma um ângulo de 90 graus, então esses dois planos são perpendiculares. Essa é a definição chique, bonita e aí suficiente. Agora, claro, toda definição depois na sequência, observe que sempre a gente trouxe um teorema, ou seja, algo que tenha menos condições para a gente garantir a mesma coisa. Olha que chique. Isso que é o bom de um teorema, cara. O teorema, a essência dele é isso. Ele te traz menos condições para dizer a mesma coisa, para te garantir a mesma coisa. Isso é muito chique na matemática, nós é foda. Ele fala, teorema, dois planos alfa e beta são perpendiculares se e somente se um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Ó, que bonito, hein? Dois planos alfa e beta são perpendiculares se e somente se um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Então, o que ele está te dizendo? Olha só. Imagine só, fazer quase o mesmo desenho aqui. Alfa aqui, dá aquela puxadinha para um beta meio deitadinho aqui. Pega aqui o outro no sentido,
do que a gente entende por ser perpendicular. Beleza? Ele está falando assim, ó, dois planos alfa e beta são perpendiculares se somente se um deles, digamos o alfa, contém uma reta que é perpendicular ao outro. Então, se esse plano alfa aqui tiver uma reta e essa reta for perpendicular àquele plano lá, então necessariamente, esses dois, né, vou desenhar aqui assim, ó, só para você entender que essa reta é perpendicular a esse plano, então esses dois planos são perpendiculares. Observe que se você for pegar essa reta aqui, essa reta não forma um ângulo de 90 graus com esse plano. Então, ou seja, se essa reta, se você conseguir mostrar que existe uma reta que não é perpendicular ao plano, então necessariamente, né, esses dois planos não são perpendiculares, beleza? Claro que você tem que pegar uma reta aqui que não é perpendicular ao outro. Não vai construir aí de modo aleatório, não, é para esses planos que você está trabalhando. Então esse aqui é um teorema interessante que ele fala que dois planos são perpendiculares. Se você pegar uma reta em um, se ela for perpendicular ao outro plano, já é suficiente para você garantir o perpendicularismo deles. Fechou então, pessoal? Essa aqui foi a nossa parte teórica. Agora fica aí comigo para a gente colocar em prática com alguns exercícios. Vem comigo. Para a gente começar aqui, vamos trazer um exercício do IME 2019. Você que é da escola militar, né? Fala, isso aqui é muito fácil, não cai. Olha aí, é um exercício do IME, uma questão que realmente você não pode perder. Você não pode errar uma questão como essa numa prova de um IME, por exemplo, porque são conceitos que são primordiais para você entender. Vamos lá. Se três pontos são colineares, então eles são coplanares. Isso aqui é muito verdade, né? Por quê que a gente tem isso, né? Se três pontos são colineares, então eles são coplanares. Porque se eles estão numa reta, os três pontos numa reta, por uma reta, pessoal, passam infinitos planos. Por exemplo, isso aqui, ó, igual eu disse para vocês, olha só, pega essa junção aqui dos livros, a gente tem o quê? Infinitos planos. E nós temos aqui, então, o seguinte, se eu tenho três pontos numa mesma reta, então, necessariamente, esses pontos estão em um mesmo plano. Quantos planos são? Não sei, mas tem um plano, eles são coplanares necessariamente. Então, essa primeira afirmação, ela é verdadeira. Segunda afirmação, se uma reta tem um ponto sobre um plano, então ela está contida nesse plano? Não, não é verdade, né? Porque nós temos aqui, por exemplo, a opção da reta ser secante. Olha só, ela tem um ponto no plano, mas não necessariamente ela está contida no plano. Nós temos a possibilidade de ser secante, então essa afirmação ela é falsa. Se quatro pontos são não coplanares, então eles determinam seis planos. Isso aqui é muito falso, né? Porque a gente já viu que a quantidade são quatro, que é a combinação de 4 para 3, que é igual a 4, que é diferente de 6, então essa afirmação também ela é falsa. Duas retas não paralelas determinam um plano. Então, duas retas não paralelas determinam um plano. Aí a resposta que eu te dou é não. Por quê? Se elas forem concorrentes, não são paralelas. Se elas forem concorrentes, aí a gente sabe que elas determinam um plano. Porém, pessoal, elas podem ser reversas. E lembra a ideia de reversas? Duas retas são reversas se elas não se interceptam e não existe um plano que as contém, ou seja, não tem um plano que determinado por essas duas retas. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. E para finalizar, se dois planos distintos têm um ponto em comum, então sua interseção é uma reta, é o nosso postulado. Se nós tivermos aqui dois planos distintos que têm um ponto em comum, então a sua interseção é uma reta. Então, dois planos que têm um ponto em comum, então necessariamente aqui a interseção deles é uma reta. E no caso, a gente tem aqui uma afirmação verdadeira. Então, das 5 afirmações, 2 são verdadeiras, 3 são falsas. E no caso aqui, a alternativa B, apenas 2 são verdadeiras. Essa é a ideia que a gente tem. Beleza? Primeiro exercício, check. Bora lá então para o nosso segundo exercício. Esse aqui é da SpaceX, né, da AMAN. Ele fala, considere dois planos alfa e beta perpendiculares e três retas distintas R e ST, de modo que R está no alfa, S está no beta e o T é a interseção de alfa e beta. Vamos lá, primeira coisa aqui, antes de ir para as alternativas, eu vou trabalhar então aqui no sentido do nosso desenho, né? Então vamos considerar aqui, por exemplo, o plano alfa, que é esse carite aqui, então esse aqui é o meu alfa. Vou considerar aqui um plano beta perpendicular, então ele falou para a gente desenhar eles perpendiculares, tá? Então, desenhando aqui os dois planos. A interseção desses dois planos, ele falou que é a reta que ele chamou de T, então beleza, tá bom, aqui não precisa desenhar a parte de baixo.
Então aqui seria o plano beta. Aí ele falou, ó, R está contido em alfa e S está contido em beta. Eu não vou colocar nem a R nem a S aqui, porque agora justamente eu vou para as alternativas, porque eu não sei como que ela está contida. Pode estar contida para cá, pode estar contida para lá, pode estar para, sei lá, pode estar do jeito que for, e eu já não vou fazer isso, porque justamente é o que ele com certeza quer comparar aqui dentro das alternativas. Ele fala no item A, as retas R e S definirão um plano se forem concorrentes com T em um único ponto. As retas R e S definirão um plano se forem concorrentes com T em um único ponto. Eu não acho verdade isso. Por quê? Eu poderia, por exemplo, assim, ó, imagine aqui um plano, minha mão aqui é outro plano. Eu poderia pegar uma reta R aqui assim, a reta S aqui paralela a ela, só que lá no outro plano, pronto, ó. Faço um planinho inclinado aqui, uma cabaninha, pronto, consegui um plano sem que nada disso que ele falou aconteça. Então é como se eu pudesse, né, pegar lá um plano aqui, pam, pam, aí tem lá o perpendicular, pam, pam, aí eu peguei uma reta aqui, ou seja, eu consigo construir esse plano sem nem ter nada a ver com a reta T. Então, isso aqui é falso. Ele fala, item B, as retas RS podem definir um plano paralelo a T. As retas RS podem definir um plano paralelo a T. Ó, isso aqui tem grandes condições de ser um plano, porque ó, se você for ver a reta R e a reta S, então digamos que aqui R e aqui a S, essa tem o ponto de interseção, observe que essa reta não consegue interceptar esse plano, então a gente construiu aqui um plano paralelo. Então, para mim, a alternativa correta é a alternativa B. Não vou nem ler as outras, eu deixo você estudando, né? Então você trabalhe com as outras buscando seus contra-exemplos. Bora lá para um exercício da Universidade Estadual do Maranhão. Cara, o Nordeste faz umas provas muito boas. Ele fala assim, né? Considere uma reta R e um plano π no espaço tridimensional. Assinale o que for correto. Primeiro, se existe uma reta do plano π paralela à reta R, então a reta R é paralela ao plano π ou está contida nele. Então o plano vai ser sempre, vai estar sempre no mesmo lugar. Então vamos considerar sempre o plano π aqui, por exemplo, tá? Então aqui seria o nosso plano π. Aí o que acontece? Como aqui é um exercício de verdadeiro ou falso praticamente, né? Então eu tenho que trabalhar com todas as alternativas, não como o anterior que eu parei naquela que já estava correta. Então o que a gente tem? Ó, se existe um plano, existe uma reta do plano, chamando aqui R, S, porque R é a do enunciado, paralela à reta R, então ou R é paralela ao plano ou está contida nele. É verdade. Imagine só que aqui, ó, minha mesa é uma reta, é o meu plano. Aqui estaria a minha reta S. Eu vou pegar uma reta paralela a essa daqui. Observe que eu não posso fazer isso, porque senão ela seria secante. Então, já que eu quero paralela, então pode acontecer de ela ser uma paralela fora ou uma paralela contida no plano. Então, ou ela é paralela ou está contida no plano. Então, essa primeira afirmação aqui, ela é verdadeira, porque ela poderia estar ou fora, R, ou ela poderia estar aqui dentro, a R. Se a reta R é perpendicular a uma reta de π, então a reta R é perpendicular a π. Não, isso não é verdade, né? Por quê? Vamos lá, vamos entender. Por exemplo, aqui, ó, o que a gente tem? Nós temos aqui o plano π, nós temos o seguinte, ó, se a reta R é perpendicular a uma reta de π, então ela é perpendicular a π? Não, poderemos aqui, ó, plano, reta do plano. Pega essa daqui, ó. Essa reta, ela é perpendicular a essa reta aqui, ó. Ó o ângulo de 90 graus aqui, podemos assim dizer, né? Então é como se eu pegasse assim, ó, pega uma reta perpendicular lá no plano, dá uma erguidinha só nenhuma só. Elas ainda continuam sendo perpendiculares, mas essa reta não é perpendicular ao plano. Então isso é mentira, porque eu poderia ter aqui uma reta, S, e aqui uma reta que forma um ângulo de 90 graus com essa daqui. Aqui no caso não dá para dar a tridimensionalidade, né? Mas ela não é perpendicular ao plano. Beleza, então essa afirmação ela é falsa. Se um plano pilinha é paralelo ao plano π, então pega aqui o plano π, pega um plano pilinha, paralelos, então π e pilinha. Se um plano π' é paralelo ao plano π, então o plano π' tem interseção com R. Onde está R? Onde está o R? Se o R estivesse aqui,
Tem alguma interseção? Não, não tem interseção. Ele nem falou de R, não, porque aqui no enunciado, considere uma reta R e um plano. Não onde, ele falou para você onde está essa reta R. Então, considere uma reta R e um plano, nada mais. Então, por exemplo, essa reta R poderia estar no plano π, não tem nada a ver com o plano pilinha. Beleza. 8. Se um plano pilinha é perpendicular ao plano π, e se a reta R é também perpendicular ao plano π, então a reta R está contida nesse plano pilinha. Não sei, viu? Vamos ver comigo aqui, ó. Imagine só, peguei aqui o meu plano π, vou desenhar aqui o plano pilinha, aqui estaria o plano pilinha. Aí ele falou, ó, pega uma reta perpendicular, ó, se pilinha é perpendicular ao plano π e R também perpendicular a π. Então ela está contida, não, olha aqui, ó. Vou desenhar aqui, essa reta R, perpendicular ao π, ela não está contida no pilinha. Ele pensou que só existiria essa, né? Uma que estivesse passando pelo ponto de interseção, aqui pela reta de interseção. Não, eu posso pegar uma outra em outro lugar aqui que também vai furar. Então, isso daqui, ela é falsa. Agora, para a gente ter aqui, ó, se dois pontos de R e S estão contidos no plano π, então R está contido em π. Isso aqui sim, isso aqui é até um postulado para a gente. Então isso daqui ela é verdade, a 0,1 também é verdade, então aqui a soma é 17 para esse exercício, que é o 0,1 mais 16. Beleza? Bora lá para mais um exercício. Esse aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa também faz umas boas questões. Ele fala o seguinte, considerando os planos alfa e beta e as retas R e S, assinale o que for correto. Se alfa e interbeta é igual a S, e R é paralelo a S, e R não está contida em alfa, e R não está contida em beta, então R é paralelo a alfa e R é paralelo a beta. Olha só, hein? Se a alfa e beta se interceptam numa reta S. Então, considere os planos alfa e beta e as retas R e S. Não falou nada como são as posições relativas dele, principalmente, tipo, só considere. Então, significa que você tem que olhar para todas as possibilidades. Aqui ele está falando, ó, eles se interceptam. C, isso aqui é a minha condição. Então, digamos que aqui eu tenho lá o meu plano alfa. Não vou desenhar perpendicular, porque eu não sei como eles se interceptam, então vou desenhar aqui o meu plano beta. Eles se interceptam nessa reta aqui, que ele chamou de S, onde a R é paralela a S. Aí ele pegou, ó, agora ele falou assim, ó, se alfa e beta é igual a essa reta S denunciado, agora você vai pegar uma reta R paralela à reta S, onde ela não está contida no alfa e não está contida no beta, tá bom? Então peguei aqui. Então, necessariamente R ela é paralela a alfa e paralela a beta. Cara, isso aqui eu diria que é verdade, né? Porque, ó, eu vou pegar uma reta paralela, poderia pegar aqui, mas ele não quer, ele falou pegue fora deles, porque não pode estar nem num plano nem no outro. Ah, então está fora, então necessariamente essa reta não intercepta esse ponto, não intercepta, porque ela tem que ser paralela a essa daqui, é como se não tivesse, é como se eu estivesse construindo um terceiro plano aqui, por exemplo, e aí a gente não vai ter interseção. Então, beleza, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira, e como assinalar o que for correto, já assinalo, já corro por abraço. Segundo, se alfa e beta são perpendiculares, tá bom? Então, se alfa e beta são perpendiculares, e a interseção deles é a reta R, então agora vamos fazer praticamente o mesmo desenho, só que agora necessariamente os planos são perpendiculares. Então, vamos desenhar aqui os planos perpendiculares. Se alfa e beta são perpendiculares e a interseção deles é agora a reta R e S está contida em alfa, beleza? Com S perpendicular a R. Olha só, hein? Então, ele dando mais alguma condição aqui. R está contida no alfa e perpendicular a S. Até assoviei aqui, não sei se você escutou aí. Beleza. E S perpendicular. Então, tá aqui. Então, S é perpendicular a quem? A beta. Beleza? Então, S é perpendicular a beta. Isso é verdade. Lembra que a gente falou? Se a gente tiver, já que, se você for ver, né, é praticamente a nossa definição de perpendicularismo, né? Porque eu peguei dois planos perpendiculares. Eu peguei uma reta S que é perpendicular a uma reta R que está contida no plano, né? E no caso, se você for pegar uma outra reta aqui concorrente, beleza? Perpendicular a R, por exemplo,
essa reta também será perpendicular a S. Então, necessariamente, a reta S, ela é perpendicular a duas retas que estão no plano, então, no plano beta, então, necessariamente, S é perpendicular a beta. Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira, tá bom? Então, a 0,1 e a 0,2 são verdades. Agora, ele falou o seguinte, ó, se R está contido em beta e S é perpendicular a R, então S é perpendicular a beta. Beleza? Ó, R está contido em beta. Então ele nem deixou o alfa, tirou o alfa da jogada aqui. Então vamos pensar assim, ó, aqui estaria o nosso beta. R é uma reta contida em beta. Ele falou, ó, pegue uma reta S perpendicular a R. Então será que S é perpendicular a beta? A resposta é o quê? Não, porque eu poderia, por exemplo, pegar uma reta S no plano. Olha só, essa reta S aqui, construir ela no plano, ou seja, duas retas concorrentes aqui no plano, elas são perpendiculares. Agora, não necessariamente essa reta S ela é perpendicular a beta. Ele queria que a gente olhasse para essa, para uma perpendicular a R que esteja fora, mas não necessariamente, até poderia estar um pouco mais inclinada. Então, essa afirmação aqui ela é falsa, está cheia de contra-exemplo para ela. Então, afirmação falsa também. E aí, a 0,8, ele fala, se alfa e beta são paralelos, alfa e beta são paralelos, então aqui estaria o meu alfa, aqui está o meu beta, então se alfa e beta são paralelos, R interseção com alfa, né? No caso R é perpendicular a alfa, então R é também perpendicular a beta, isso é verdade, então isso é verdade. Então se eu tenho aqui R perpendicular a alfa, então, na hora que já que eles são paralelos, então também é perpendicular ao beta. Isso aqui é verdade. Fica aí, é interessante essas veracidades, no caso aqui a gente está justificando só por desenho. Se você quiser, tente justificar algebricamente aí como é que você poderia fazer o passo a passo. Ele é praticamente um dual da geometria plana, né, que ele falava o seguinte, ó, considere duas retas paralelas, lá na geometria plana, R e S. Se você considerar uma reta T paralela a R, necessariamente é perpendicular a R, necessariamente ela é perpendicular a S. É o dual que a gente tem, só que no espaço. E aí, para a gente finalizar, se R é paralela a alfa e R é paralela a beta, então alfa e beta são paralelos? Não, esse é falso, a gente já fez um exemplo desse naquele exercício que eu trouxe para vocês anteriormente. Então aqui a gente tem, por exemplo, R, ó, imagino que alfa e beta estão aqui. Vou considerar uma reta R paralela a alfa e R paralela a beta. Então, necessariamente, os alfa e beta são paralelos? Não, aqui eis um contra-exemplo. Então, essa afirmativa aqui também é falsa. Beleza, pessoal? Para a gente finalizar, um exercício aqui do ITA de 2013, ele fala das afirmações, quais são as verdadeiras. Duas retas coplanares são concorrentes. Não, 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 não. Duas retas coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. Será que duas retas que estão sempre no mesmo plano são concorrentes? Não, senão não existiriam retas paralelas, né? Eu posso ter duas retas paralelas no mesmo plano. Daqui, ó, duas retas paralelas no mesmo plano. Então, isso aqui é falso, bem falso, então não é verdade. É verdade? Não é falso? Duas retas que não têm ponto em comum são reversas. Duas retas que não têm ponto em comum são reversas. É falso também. Por quê? Será que não pode ter retas paralelas? Eu tenho duas retas que não têm ponto comum e são paralelas, não necessariamente são reversas. Agora, se ele coloca duas retas que não têm ponto em comum e não estão em um mesmo plano, e não existe, né, melhor ainda dizendo, então será que eles são... Não, aí seria falso, beleza? Bora lá então. Dada duas retas reversas, existem dois e apenas dois planos paralelos, cada um contendo uma delas. Duas retas reversas, existem dois e apenas dois planos paralelos contendo cada uma delas. Então é como se eu tivesse o seguinte, ó, vou pegar aqui uma reta, R, e uma reta reversa, S. Então, ele está falando o seguinte, ó, existem dois e apenas dois planos paralelos contendo uma delas. É como se eu fosse pensar o seguinte, ó, eu pego aqui, digamos que uma está aqui, ó, e a outra está aqui em cima. Um plano que ele está falando é esse plano aqui onde a minha régua está. A minha caneta está. A outra seria esse outro aqui, ó. Beleza? Esses dois planos contêm, né? Cada um contém uma das retas e eles são paralelos. É verdade. Se eu pego aqui
pouquinho mais inclinado, eu poderia pegar um outro um pouco mais inclinado aqui e este um pouco de assim. Ou seja, eu sempre vou conseguir, então, dado duas retas reversas, existem dois e apenas dois planos paralelos contendo uma delas. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Um outro lugar que você poderia ver isso daqui é o nosso paralelogramo que a gente já, nosso paralelepípedo, nosso cubo que a gente já fez anteriormente. Agora, para a gente finalizar, né, os pontos médios dos lados de um quadrilátero reverso definem um paralelogramo. Bom, aqui a gente precisaria da definição de que venha a ser um quadrilátero reverso, mas imagine só que a gente tem isso daqui, ó. Aí eu faço, por exemplo, dobro a minha folha, beleza? Dobrando aqui a minha folha. Aí, por exemplo, nesse lado eu considero tipo um triângulo. Aí nesse outro eu considero um outro triângulo. Então, na hora, se você for ver, eu peguei um quadrilátero. Esses dois, né, dá uma inclinadinha, a gente tem o que a gente chama de quadrilátero reverso. Essa é a nossa definição. Ele falou, ó, pega o ponto médio desse lado, pega o ponto médio desse lado, pega o ponto médio desse lado, pega o ponto médio desse lado. Conecta eles. Conecta eles. Então, nós temos o quê? Paralelogramo? Essa é a afirmativa dele, tá beleza? Então, bora lá continuar aqui, ó. Os pontos médios de um quadrilátero reverso definem um paralelogramo. Então, se a gente for pensar, né, aqui estaria, vamos desenhar aqui, vamos tentar desenhar. Aqui estaria um plano. Vou desenhar aqui o outro plano mais ou menos assim, para trazer um pouco a ideia do que eu fiz ali para vocês. Deixar aqui pontilhado a reta de interseção. E aí nós temos aqui, por exemplo, vou pegar aqui assim, e o outro um pouquinho de assim. Então, dobrei eles aqui, beleza? Aí ele falou, ó, pega os pontos médios, esse aqui, pega o ponto médio aqui, pega o ponto médio aqui, pega o ponto médio aqui. Conecta esses pontos médios. Então, eles formam um paralelogramo. Como é que a gente pode justificar isso? Se você for perceber, aqui a gente tem um triângulo, correto? Se eu peguei o ponto médio e peguei o ponto médio, então esse segmento é a nossa base média. Se ele é base média, então necessariamente ele tem que ser paralelo a essa reta aqui. E aí o que acontece? Pelo mesmo argumento, esse ponto e esse são pontos médios. Então esse cara é base média desse triângulo. Se ele é base média desse triângulo, então ele é paralelo a esse. Então eu construí dois lados o quê? Paralelos. Beleza, então esse lado é paralelo a este daqui. Se a gente for fechar aqui esse triângulo, ó, fecha esse triângulo aqui. Vamos pensar assim, ó, fecha ele. De modo similar, como eu disse para vocês, se você fechar aqui assim, por exemplo, nesse triângulo que está ali no fundo, esses dois pontos aqui são base média. Então, esse segmento é paralelo a esse. E se a gente for considerar esse outro aqui, o que vai acontecer? Esses dois pontos aqui são base médias desse novo triângulo que estão aqui mais para frente, né? Então, necessariamente, esse segmento é paralelo a este daqui. Então, como esse é paralelo a esse também, então, pela transitividade, esses dois são paralelos, então pronto, os lados opostos são paralelos, então nós temos aí um paralelogramo. Então a afirmativa verdadeira é a terceira, tem a terceira é verdade, a quarta também ela é verdade, então a 3 e a 4. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, a gente finaliza o nosso aulão com esses exercícios. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. É uma aula bastante teórica, uma aula bastante chata, né? Busque exercícios de verdadeiro ou falso para praticar um pouquinho mais essa parte da teoria. Um grande, hiper, mega abraço para você. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Curta aí, deixa seu like, isso é importante, faz com que o canal cresça cada vez mais e mais, mais, mais. E o Walter sempre traz aqui conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!